Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Márcio Santos. Eu sou um cristão evangélico e eu e um amigo meu se reunimos com a finalidade, a intenção de criar essa série de vídeos para socorrer, salvar, restaurar os oprimidos, aqueles que um dia saíram da igreja com ressentimento, foram maltratados, foram excluídos. E hoje esse vídeo ele chama-se O Reino da Mentira. O Reino da Mentira. E você que talvez é incrédulo, ateu, duvida da Escritura Sagrada, é uma oportunidade para você entender por que tanta violência, desgraça, tragédia. Você vai navegar na internet, você liga a televisão, o televisor, ou no rádio do carro, você ouve situações que deixam você sem palavras, perplexo. Quando você estuda a história secular, filmes, vídeos sobre a Idade Média, sobre a história do planeta, você para e pensa, por que tudo isso? Crise econômica, epidemias, luta civil, luta militar. Essa é a história da raça humana, da humanidade, das civilizações. Então, vamos iniciar esse estudo, essa pesquisa. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo, Senhor Jesus, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará, te libertará. Te libertará do quê? Da mentira. Da mentira. Ele continua falando assim, no versículo 36. Se o Filho, ele, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, verdadeiramente livre. Livre. Essa liberdade, esse livramento real, autêntico. O que tudo isso significa? Significa que há um reino aqui no planeta, um reino aqui no reino físico, um reino material. E esse reino não é o reino de Deus, não é o reino dele. O Senhor Jesus, ele comentou com a sociedade, com os apóstolos, seus discípulos, o seguinte, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus. Então, conforme as suas palavras, há um reino. Há um reino. E não é o reino de Deus. Deus, ele é o autor. Ele criou o planeta, a criação, os animais, os rios, os continentes. Mas a sua criação, o primeiro homem,
entregou essa autoridade, esse poder ao inimigo de Deus, a um espírito maligno, um antigo anjo querubim ungido. Logicamente, esse inimigo chamado Satanás, diabo, que significa inimigo, acusador, ele mentiu para a mulher, Eva, porque a matéria-prima do diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. É a mentira. Mentir. Por isso o título O Reino da Mentira. Ele criou um sistema falso, mentiroso, sistema político, social, econômico, religioso. As pessoas deixaram de cultuar, de adorar o Deus vivo e eterno, autêntico, verdadeiro, para cultuar, para adorar um rio, animais, o sol, a lua, a criação, no lugar do Criador. O Criador. Continuando, o Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Você percebe as palavras do Senhor? Liberdade, independência, livramento. Você percebe cego espiritualmente, cegueira espiritual. Infelizmente, eu sinto muito, eu lamento, mas a cegueira espiritual é a causa de toda essa tragédia, toda essa desgraça que vem destruindo a raça humana, o planeta, inclusive os recursos naturais, a própria natureza. Continuando, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, eu vou contar essa situação, o início, o ponto de partida, o início. Vamos lá. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Note que Deus fala no plural. Há um diálogo, Deus Pai falando com Deus Filho, Jesus Cristo. Continuando. Dominem eles, os seres humanos, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então você vê que Deus, depois que criou, formou o reino físico, o reino material, o planeta, entregou a autoridade, o domínio do lugar, desse reino, ao ser humano, ao primeiro homem, Adão e Eva. Mas depois o homem entrega esse domínio, essa autoridade ao inimigo de Deus, e o inimigo de Deus, por vingança, ele tenta profanar, destruir a criação do Altíssimo de Deus. Continuando. A serpente é o símbolo de Satanás, do diabo, do mal.
Então alegou a mulher. Por que ele escolheu a mulher? Porque a mulher é sentimento, é emotiva, é coração. Então ele atacou a mulher com mentira, com uma mentira, contando uma mentira. Vamos lá. Com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 17, é a situação. Adão, o primeiro homem, comeu o fruto proibido. O único exclusivo mandamento era aquele, não comer aquele fruto proibido. Porque ali estava o livre arbítrio, a independência do homem. Deus criou essa lei, esse mandamento para eles, porque Deus quer amor, ser amado voluntariamente. Então ali era a oportunidade do homem, do ser humano, ter sua independência, se separar dele, ter a sua liberdade, sua falsa liberdade. Por isso Jesus falou aquilo no início: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, libertará do reino da mentira criada por Satanás, pelo inimigo do ser humano, da sociedade, inimigo também de Deus. Então, maldita é a terra por tua causa. Essa atitude de se entregar à mentira, à palavra de Satanás. Então hoje você luta pelo alimento, por uma remuneração, às vezes com um mau salário, aluguel, dívida, mal empregado, sabe? Você sai 5 antes do sol nascer e volta às vezes para a sua casa, para a sua família, tarde da noite, e está insatisfeito, está infeliz. Por quê? Porque essa palavra está se cumprindo. Você, para sustentar seus filhos, sua família, toda essa dificuldade, toda essa necessidade social, econômica, porque o diabo criou esse sistema babilônico, esse sistema. Continuando. Então, o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues. E tenho autoridade para dá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O diabo atacando, tentando o Senhor Jesus, não mentiu. Esse reino físico, material, a sociedade, a civilização foi entregue a ele. Ele é o príncipe deste século. Realmente.
Continuando. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, à igreja em Éfeso, na Ásia Menor, capítulo 6, versículo 12, escreveu assim: porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, príncipes e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aonde é as religiões celestiais? Aonde é o céu, as religiões celestiais? É o reino espiritual, é uma luta espiritual. O reino do inimigo de Satanás há uma hierarquia, é um exército. É um exército. Ele é o presidente. E há os príncipes, os diretores. No organograma de uma empresa empresarial, esses principados são os seus diretores. A Bíblia revela o nome deles: Leviatã, Beelzebu, Astarote, entre outros. Então, existem espíritos locais que estão destruindo. Você pode perceber que a dificuldade, a necessidade do continente africano é diferente da América do Norte, dos Estados Unidos da América, que é diferente lá na Ásia, no Oriente Médio. Por quê? Porque são os tipos, a tipologia de demônios. Eles não são como Deus, onipresente, onisciente. Então, eles precisam se dividir como um exército, como as forças armadas. Você está entendendo? Continuando. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 19. Continuando. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é isso. O inimigo, o diabo, com as suas mentiras, ele vai alimentando, cultivando ideias, ideologias na mente do ser humano. É assim que ele controla, assim que ele domina. Então ele cria essa cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual. Antigamente havia sacrifícios humanos. Hoje continua, ainda há no ocultismo. E tudo isso é resultado, é fruto dessa cegueira espiritual. Continuando, meu amigo, minha amiga. E vós concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o apóstolo Paulo, ele está ensinando, o Espírito Santo está orientando, revelando que esse príncipe do ar, o ar é o oxigênio, o ar está presente em toda a atmosfera, a biosfera. Então não há um lugar especial, um lugar santo, sagrado, que não há o ataque do exército, do diabo e Satanás. Então, ele ataca, ele atua, ele tem esse poder, esse domínio naqueles que continuam na desobediência à lei de Cristo, na independência, separado de Deus.
que vivem nas transgressões, na imoralidade, na impureza, na carnalidade. Tudo aquilo que é proibido pela lei de Cristo, tudo aquilo que é ilegal, ilícito, furto, roubo, adultério, prostituição, todo vícios e narcóticos, enfim, ele continua, porque o pecado é a matéria-prima do inimigo. O pecado, ele abre a porta, uma porta para ele atacar, para ele destruir o ser humano. E a única maneira de se reconciliar com Deus, de ter a defesa do Deus vivo e único, é você ter uma aliança com Ele. Você ouvir e depois praticar a sua vontade, os seus mandamentos. É você renunciar tudo aquilo que é proibido. Lógico, não é fácil. É com luta, é com perseverança. Mas o resultado é a eternidade com Ele. E benefícios também social, econômico. Porque a promessa, as bênçãos de Deus não estão restringidas a só a eternidade após a morte, mas também aqui no presente, aqui e agora. Continuando. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, conhecida como Madalena, de que haviam saído 7 demônios. Lucas capítulo 8, versículo 2. Então você vê que o causador, o autor, a autoria desse tipo de enfermidade e de doença era espiritual, eram demônios. A doença, a enfermidade causada pela genética, pela degeneração do ser humano. Mas há situações, quando não há diagnóstico, quando não há curas, casos que o médico, a medicina não consegue diagnosticar, certamente é origem espiritual. Origem espiritual. Doenças exóticas. Continuando. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicava a Jesus que não os mandasse para o abismo. Então está aqui. Jesus, com os apóstolos, os discípulos, evangelizando, pregando o evangelho do reino, um homem louco, lunático, o povo, sociedade, a cidade tinha medo dele, da sua loucura. O causador era uma legião. A legião são 6.000 soldados. É fundamentado, é o símbolo da legião do Império Romano. Havia 6.000 demônios atacando, destruindo aquela vida. Então aqui está a causa da loucura. Então quando você vê na TV, na televisão, na internet, uma colega, um amigo conta essas histórias de loucura, de insanidade, necrofilia, canibalismo, serial killer, é muito comum na América do Norte. Isso, nos Estados Unidos. Olha quem é o causador. Tudo aquilo que é incomum, que vai além dos limites, e que o psiquiatra, o psicólogo, a ciência não tem resposta, o causador é o diabo e seus demônios, seus principados potestades. Continuando. Adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus.
todo aquele que quer manter essa amizade com o reino da mentira, o reino da Babilônia, esse sistema criado por Satanás, pelo diabo, está inimigo de Deus. Está do lado do inimigo de Deus. Há uma inimizade. Há uma inimizade com ele, com o Criador, o autor do planeta, da criação. Isso é uma lei espiritual. Eu vou fazer uma pergunta. Se você violar uma lei civil, uma lei social, você vai responder. Há leis, há um fórum, há um juiz. No reino espiritual também há leis espirituais, há uma lei espiritual. E uma delas é essa: se você é amigo do reino da mentira, desse reino, desse sistema, você é inimigo de Deus, você está contra ele, contra Deus. Vamos lá, continuando. Eles ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Jesus, depois que ressuscitou, entregou esse mandamento, essa ordem aos apóstolos João, Pedro, Tiago, Marcos. No caso aqui é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Percebe? Jesus falou toda criatura. Ele não falou filhos, filhas. Vai evangelizar, vai salvar os filhos de Deus, as filhas, os filhos. Não, ele falou criatura, de criação. Criatura. O homem, quando escolheu a independência, ser independente, se separar dele, essa maldição, ela foi se reproduzindo, se multiplicando. O sêmen, a semente adâmica de Adão foi se multiplicando. O ser humano é uma criatura com defeito. Defeito é um produto defeituoso, com defeito. Por isso o ser humano é infiel, é traidor. Enfim. Continuando. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 5, a Igreja de Roma. Então, essa situação aqui, Paulo está ensinando, orientando a igreja gentílica, a igreja cristã, sobre a reconciliação, a salvação. O homem se reconcilia com Deus mediante o sangue, o sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Jesus cumpriu a vontade de Deus, a lei de Deus em teu lugar, em meu lugar. Ele foi morto, executado em meu lugar, em nosso lugar. Porque a lei diz que o salário do pecado é a morte espiritual, é a condenação espiritual. Então ele foi crucificado, morto, executado, recebeu a pena capital por mim e por você, meu amigo. Mas ali há o que? A reconciliação, a amizade com Deus, a paz com Deus. Então